Olá, estamos de volta com o nosso Em Casa com o Pastor. Hoje eu quero ler no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso de 1 a 8, que diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então eu li até o verso de número 8, Eclesiastes, Salomão, através do livro do Eclesiastes, está falando sobre o tempo. O tempo tem a ver com as estações, Deus é tão maravilhoso, que Ele estabeleceu as estações e os tempos, E Ele tem algo assim muito interessante para nos ensinar. É claro que Salomão, ele influenciado até por uma visão filosófica, mas é a palavra de Deus, Eclesiastes é a palavra de Deus, mas Deus permitiu que ele trouxesse uma reflexão filosófica para nos ensinar uma visão teológica de tudo. E eu quero falar nesse Em Casa com o Pastor, como que nós podemos entender as estações do tempo, ou as estações da vida. Primeiro, Deus trabalha a partir de um plano, Eu acho isso maravilhoso, porque quando Deus criou todas as coisas, Deus não foi fazendo as coisas aleatoriamente, Deus estabeleceu um plano. Quando nós entendemos a vida assim, que nós somos parte de um plano de Deus, nós paramos de ficar dando atenção aos pequenos detalhes, a coisas que são insignificantes, Porque nós muitas vezes nos perdemos na parte, Nós nos perdemos do todo. Aquilo que de fato é o mais importante, nós perdemos por conta de coisas pequenas e insignificantes. Quando nós entendemos que Deus trabalha a partir de um plano, nós temos que fazer algumas perguntas. Por exemplo, como você se sente sabendo que Deus trabalha a partir de um plano? Eu não sei você, mas eu me sinto completamente seguro. Quantas vezes nós fazemos as coisas na nossa vida sem planejamento? As coisas vão surgindo e tem mulheres levando susto com o marido toda hora, porque o marido, cada momento ele chega com uma surpresa, uma coisa nova para a mulher, fala, mas bem, o que é isso? Não, bem, eu resolvi fazer isso. Tá, mas eu nem sabia, nem tinha conhecimento disso. Não, porque eu sou um cara que eu gosto de surpresas, Mas, a surpresa a vida inteira, É tão mais importante, mais saudável que você assente com a sua esposa, com os filhos e trace um plano. Então, quando eu sei que Deus trabalha a partir de um plano, a primeira coisa que a mim acontece é essa tranquilidade, essa segurança. A minha vida não é um acidente. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, um problema, eu começo a fazer o que Jó fez. Por que a minha mãe não me abortou? Do que vale a minha vida? Era melhor eu não ter existido. Já ouvi adolescente falar, pastor, minha mãe fica reclamando das minhas atitudes, eu não pedi para nascer. Como se fosse assim, uma culpa da mãe dela ter nascido. Ninguém é um acidente. Nós fomos altamente planejados por Deus, Você consegue identificar qual é o tempo da sua vida? Se Salomão está dizendo que há tempo para tudo, qual é o tempo que eu estou vivendo agora? Muitas vezes nós nos perdemos porque nós não entendemos o momento, O momento que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, nós ainda não entendemos. Então eu preciso buscar de Deus discernimento. Falar, Deus, que tempo é esse? Que momento é esse? Esse é tempo de juntar, de espalhar, é tempo de guardar, de deitar fora. É tempo de sonhar, é tempo de realizar. Então, qual é o tempo, que eu estou vivendo? Então, essa é a primeira verdade. Deus trabalha a partir de um plano. Segundo, o sentido da vida está em seguir esse plano. Ok, então, se Deus tem um plano, qual é o plano de Deus para a minha vida? E é esse plano que eu vou seguir. Quantas vezes nós nos perdemos porque nós não seguimos o plano?
existe um mapa desenhado, né? Existe um GPS, né? E a gente está com o GPS desligado, está com o mapa fechado e estamos caminhando na vida. Deus desenhou um caminho para nós e o caminho que Deus tem para nós é melhor do que o nosso, é mais alto do que o nosso. O pensamento do Senhor são mais altos, os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos e também os seus caminhos. Então muitas vezes eu insisto em seguir o meu plano não vai dar certo. Pode ser bonito, meu projeto pode ser maravilhoso, mas não vai dar certo, porque não foi Deus, não é o plano que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes eu desisto de um casamento, não é porque Deus quer que eu desista, é porque eu quero desistir. Muitas vezes eu mudo de rota porque me é conveniente, não porque Deus me direcionou para aquilo. Então, se Deus tem um plano, o sentido da vida está também em seguir esse plano, né? A Bíblia diz que quando você estiver pensando em desviar para a direita ou para a esquerda, haverá uma voz dizendo: este é o caminho, andar por ele. Quantas vezes nós não nos perdemos por falta de direção, mas por ignorância, por teimosia. Eu sei exatamente qual é o caminho que eu tenho que tomar, eu sei qual é a decisão, eu fico orando. Para que eu estou orando, irmãos? Tentando mudar Deus de opinião. Eu não preciso consultar a Deus para muita coisa, porque eu já sei qual é a vontade dele, eu só tenho que seguir o plano. E terceiro, a estação da vida ensina que as variações da vida fazem parte deste plano. Deus não muda o plano, mas existem variações. O que significa há tempo determinado para tudo? Como é que a gente lida com essa realidade, né, de tempos variados, como nós lemos aqui nesse texto? É isso, um dia eu estou em cima, outro dia eu estou embaixo, um dia eu ganho, outro dia eu perco. A gente não vai ganhar sempre, não vai perder sempre. E muitas vezes, o que é ganhar para nós? Muitas vezes nós estamos ganhando enquanto perdemos, estamos perdendo enquanto ganhamos. Eu preciso saber qual é o momento exato da minha vida, né? Tempo de amadurecer. Às vezes é tempo de sonhar, mas é tempo de realizar. Às vezes é um tempo de buscar, mas é um tempo de deixar de buscar. Quando o povo de Israel estava lá orando, Deus falou: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Não é hora de orar, não, é hora de marchar. E muitas vezes a gente marcha quando devia ser o momento de orar. Não buscamos a direção de Deus, invertemos as coisas e nos perdemos na vida. Então, se eu quero entender as estações da vida, eu preciso admitir as suas variações. Nem todos os dias são iguais. Queremos que Deus sustente algo que não é sustentável. O escritor da carta aos Hebreus fala de um dia onde as coisas abaladas serão abaláveis. Ou desculpem, as coisas abaláveis serão abaladas. Porque muitas vezes nós queremos viver como um equilibrista, nós ficamos equilibrando o prato na vara o tempo inteiro, aquelas coisas que nós estamos tentando manter, e Deus falou: não deixe isso cair. Porque muitas vezes a forma correta de consertar as coisas é deixando aquilo tudo cair no chão e começar de novo. Então eu quero desafiar você nesse tempo de devocional, de grupo, avaliar a importância das estações da vida. Primeiro, nós precisamos entender que Deus, ele trabalha a partir de um plano. Tem nada pegando Deus de surpresa, tem nada dando susto em Deus. Ele desenhou um plano. Segundo, o sentido da vida está em seguir esse plano. Não adianta nada você saber o que Deus quer e não fazer. Então é isso que eu sei. Jesus disse: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Então vai e faz o mesmo. Faz o bem para o seu próximo. E a gente pensa que próximo é o que está perto. Próximo é o próximo. Todas as pessoas que você bate os olhos nela, passa a ser o próximo. E em último lugar, as variações da vida, elas fazem parte desse plano. Então, um momento você vai estar de um jeito, outro momento de outro, mas Deus sempre estará com você em todos os momentos da sua vida. Que Deus te abençoe e te sustente.